Manda aí, Ó, o Luciano Portela aqui, ele falou o seguinte, ó, já falei com o Gastão no canal dele, que o Mochilão MTV me inspirou a criar o meu blog de viagem que me levou a trabalhar com comunicação sem se vender. Pena que a MTV não valorizou a essência do projeto dele. É isso. Como que foi, então? Você começa, então, com o Fúria e fica quanto tempo com ele ou até o final? Eu fiz vários programas. Tinha o Gás Total, tinha clássicos. Eu sempre fiz vários programas ao mesmo tempo. O Gás Mas Total eu era o quê? criei vários programas. Então, o Gás Total seria uma versão light do Fúria. Era um programa de rock diário. Sabe? Mais de acordo com as rádios que tocavam mais rock. Então tinha desde do grunge até o metal, sabe? Mas era um pouquinho mais rock, né? Era programação rock diária. Só que eu criei vários programas lá. Eu criei o Hermanos, antes da banda. Então era um programa que tocava música latina. Eu criei o Flash Black, que foi um programa que Rodrigo Pifanca, que ele apresentou, que era destinado a... Então ia lá o Isaac Hayes, não tinha onde dar entrevista. Saca? E uns artistas lá, o Herbie Hancock, que foi lá na MTV, ninguém sabia onde pôr. Flash Black. Exatamente. E o Mochilão, pra mim, foi o meu programa principal. Por quê? Mas a ideia foi sua também ou não? Porque eu tinha mochilado minha... É verdade. É óbvio. Quando eu voltei, eu tinha minha mochila vermelha e eu sempre pensei no programa de viagem. E a minha ideia do Mochilão foi tipo um terceiro ano de MTV. E só foi rolar bem mais pra frente. Foi tipo em 97 que rolou, eu acho. Então ali foi minha criação. Eu batizei o programa, eu fiz o programa. Só que depois eu saí. E qual que era a ideia? Aí, mas foi em cima do que você queria mesmo? O meu mote era o turismo Indiana Jones, que eu brincava. Então era o turismo desbravador. Sei. Só que daí foi a razão exatamente da minha saída da MTV. Por quê? Porque tinha uma diretora que não gostava de mim e ela botou a melhor amiga dela que nunca tinha dirigido nada e a menina queria que eu fosse pra Bolívia pra entrevistar os turistas. Não. E eu falei, não, filha, eu quero ir pra feira lá de feitiçaria e entrevistar o boliviano. Exato, a experiência era local da parada. E aí começou, aí que eu te falo, né? Eu sou bonzinho também até certo ponto, porque daí o Strike 2 já saca? Eu já não rola, né? E aí eu tretei e chegou uma hora eu falei, não dá, meu. Então ela falou... Querido, se ficar entre você e ela, vai ficar ela. Eu falei, sério? Faça o que você quiser, meu. Ela falou, beleza. No dia seguinte, no andar, foi mandado embora. Mano. Entendeu? Então foi exatamente isso. Mas teve um mochilão que ainda tava na tua visão ainda. 4 mochilões. Tá. Eu tive que lutar pela minha visão. Porra. Sacou? Porque assim, eu falava, não, o mochilão não é o programa para entrevistar turista nos lugares, senão a gente vai para Cancún, entendeu? E eu não, os lugares que eu sugeri era Piauí, foi Bolívia, Peru, sacou? Foram Patagônia, foram mas lugares... os locais, entrevistar um lugar, isso não faz sentido. Qual é o sentido de você ir lá pra Bolívia, entrevistar a turista americana lá, falar, e aí, o que você tá achando da Bolívia? Super exotic. Não, cara, eu quero falar com o boliviano que tá lá, entendeu? Daí a gente foi num casamento boliviano, sacou? Legítimo, os caras nos convidaram pra festa lá, era isso. E a menina detestava fazer isso. E aí eu... tretei, velho. Eu tretei mesmo, assim. Eu falei, não dá, meu. Não quero mais fazer com você. E começou a ficar inviável. Não dava. Começou a ficar inviável. Tipo, inviável. Aquela briga, Eu não quero falar mal de ninguém. Eu ficou inviável. E aí Gastão é um lorde. Eu tento ser um lorde. Ele não fala. Se fosse eu já dava nome. eu sei a quem você está se referindo, tá entendendo? Mas assim, óbvio que eu não vou passar por cima. Claro. Mas se fosse comigo, eu dou nome. Então, a minha vingança lá na MTV, porque a pessoa que me mandou embora foi a pessoa que afundou a MTV. Então, pra mim, é uma grande vingança, porque ela foi uma pessoa que não tinha visão. Não sabia o que estava fazendo lá. Ela entra depois, então, essa pessoa? Ela entrou no meio. Ela era repórter de jornalismo, a Cris Lobo, dando nome aos bois. Então ela entrou no meio do caminho, porque ela foi indicada por um diretor. E ela assumiu o nosso departamento sem saber o que ia fazer. Vou virar pra cá e vambora. E aí eu fiz um projeto que chamava Quiz MTV. Eu criei o projeto, que era um programa de game musical, aqueles programas mesmo de perguntas musicais. E de repente eu tô lá numa reunião e ela fala, bom... Eu tô aqui pra falar que quem vai apresentar o quiz, aí chamou a Adriane Galisteu e o Rafa Ramos, e quem vai dirigir é tal pessoa. Ué? E eu olhei pra ela e falei, eu levantei assim no meio de uma reunião de departamento, eu falei, era minha, vocês nem falaram comigo. Ela falou, ai querido, assim que daqui pra frente vai ser assim. Eu peguei, levantei e fui embora da reunião. Ali já começou. Você já percebeu que... Ali já começou. Daí eu pintei o cabelo de verde, porque o chroma key era verde, pra provocar. E ela falou assim, a próxima vez que você for mexer nos cabelos, você vai ter que pedir pra mim. Eu falei, eu não vou pedir porra nenhuma pra ninguém, meu cabelo é meu, entendeu? Eu tô aqui há 6 anos, o cabelo é meu, ninguém vai falar o que eu vou fazer no meu cabelo. Então ali já começou. E aí quando eu fiz o mochilão, que foi contra a vontade dela, inclusive, foi o diretor, outro cara que era muito gente boa, inclusive, que bancou, ela designou
uma pessoa que não tinha nada a ver com o projeto, Claro. você entendeu? Pra minar mesmo. Foi pra minar e aí deu errado. E aí, a MTV, você acha que ela errou quando ela foi pra que lado? Por esse lance das músicas, colocar programa que não tinha a ver com música? Fui naquela Pagode. coisa... Não, então, Pagode. e tentar agradar o mercado. Pagode. Fazer Assim, o contrário. pra mim, Vamos falar a português chave... bem claro. É mesmo? Quando entra... A chave pra mim é assim, eu fiz o Hermanos, tinha muita música latina, tinha Elia Curiaca and the Valderramas, Que tinha Los demais. Tres, tinha umas bandas muito alternativas boas. Ela falou, a partir de agora você vai ter que tocar Shakira, você vai ter que porque ela queria agradar o mercado. Então eu falei assim, a partir do momento que a MTV deixou de liderar o mercado e seguiu. ditar- Deixou de seguir. e começou a Pra tentar acompanhar, agradar, e acompanhar e tentar agradar também. Começou a ficar submissa ao mercado, se perdeu. E quando eu saí de lá, foi exatamente essa tendência, foi se afundando cada vez mais. Eu falei, por exemplo, cara, era abril, não tinha uma revista da MTV. Eu, desde o primeiro ano, eu falava, vem cá, Pô, MTV tem que ter uma revista, velho. Vocês a têm dona é Abril, tem toda a editora estrutura. Abril, como é que não tem uma revista da MTV? A gente fala de música, cara, imagina uma revista aqui, vocês têm colunistas aí, tem... Isso na época Tinha em que. a Bisa ainda Não, tinha? não, tinha, mas assim, isso numa época, vamos deixar claro também, isso numa época, cara, em que as revistas tinham relevância. Ah, sim, Claro, sim. claro. Naquela época vendia. Muito antes da internet ter engolido o mercado editorial, eu sei disso que eu trabalhei em editora durante 15 anos, muito antes do mercado ter sido engolido pelo digital, e foi, né? Era absolutamente irrelevante você ter revista Claro, na época. porra. E eu lutava por isso, eu falava toda vez lá, eu falava, meu, vocês têm um... Não chegou a ter revista da MTV? Chegou a ter... Não, mas Depois, era... depois, Não, né? não, não era, mas era... grandona. Não, era uma revista feita com grande desleixo editorial. Era uma Caras da música. Não, nem isso. Não, e era nem isso. fininha, era super fininha, Ah, é? era quase pra cumprir tabela, só pra dizer, olha, nós temos... Outra, Sabe quando a porta, por exemplo, tá meio... Você precisa de um anteparo pra porta, Sim. não sei o que, você põe a revista MTV embaixo, a porta parava de... A janela não... pegando a querosene agora, outra, a gente revelava a banda direto, a gente tinha contato, não tinha uma gravadora, o selo MTV, a MTV Exato. trabalhava com todos os selos ali, por que não tinha um selo próprio? Pra justamente lançar as bandas que a gente achava relevantes. Então a gente perdeu Já tinha que ter Planet tido Ramp, Abril, toda essa geração, Chico Sainz, tava tudo na mão, porque a gente poderia ter lançado como selo mas foi MTV. contratado por outros gravadores. É óbvio, É, claro, é óbvio. claro. Quem teve a visão? O Miranda, que fez o Banguela, começaram os subselos, sabe? Foram pessoas que tiveram a visão que a MTV não teve. E eu acho que foi culpa justamente das pessoas que não tinham visão lá dentro. Com certeza, cara. E principalmente essas pessoas que estavam liderando e foram afundando cada vez mais, porque foi faltando visão e elas foram ficando cada vez com mais medo do mercado. E com isso a MTV foi ficando cada vez mais bunda mole. E você vê Ficando do que mais virou. TV do que M. Então, mas É eu ia falar, isso. quando E no que final vai- virou o que virou. Quando que começou a virar muito TV? Programa de humor, programa de auditório, programa 2000. de paquera. Aí eu olhava Não, não, eu falava aquilo, o cara, programa isso é MTV, o velho. programa de paquera, que era o Beija-Sapo, na minha opinião, foi um dos pontos mais baixos da história Mas da MTV. foi, cara. Tinha Porque nada assim, a não ver. tinha absolutamente... Se você colocar aquele quadro dentro do programa do Silvio Santos, ok, mas na MTV... Não tinha necessidade. Ah, Não baixinho, tinha necessidade. Tudo bem, eles falavam, não, hoje em dia videoclipe você consegue com a internet, você conseguiria ver. Mas não era isso. Não era isso. Não era a questão não era o videoclipe. Que nem você botar uma programação musical sem uma intervenção, é chato, ninguém vai ouvir. As pessoas ouvem porque tem alguém playlist, aí vira opinião, vira playlist. O legal era a interação. Então, mesmo que você continuasse usando videoclipes ou usando de uma maneira um pouco diferente, mais inteligente, ia funcionar do mesmo jeito, na minha concepção. Não é que você não devesse ter outros tipos de programa, mas, pô, tinha já de viagem, né? Tinha alguns outros O programas que clipe, fugiam o um clipe pouco. seria um complemento. É isso. Mas você acha que antes de você sair já estava começando a decadência? Você já estava sentindo isso? No último ano, último ano. eu tava tretando direto, assim. Quem já tinha saído que você falou? Antes de você? Ah, já tinham saído da primeira geração quase todo mundo. É mesmo? Acho que todo mundo, Acho que aliás, acho que Todo mundo. dos primeiros Eu todos já me tinham lembro, saído. todo mundo. Isso Eu também fui o fez único que diferença. ficou 8 anos ali. É. Da primeira geração, eu fui o único que ficou 8 anos. Porque eles tinham, os DJs nos Estados Unidos, eles cumpriam 4 anos. Ah, era? Tipo, o tempo médio de duração, ninguém passava de 4 anos. E eu fiquei 8 anos. Mas eu fui o único da primeira geração. Depois teve gente que ficou mais, o McLaren ficou mais, entendeu? Mas naquele momento eu acho que eu fui o que fiquei mais.
Entendi. Massari, por exemplo, foi um caso de subaproveitamento Com certeza. absurdo. Com certeza. Porque o Massari é uma sumidade. Enciclopédia. Não, enciclopédia. É um cara que vive, respira, manja. E o Massari tem uma capacidade que eu não tenho. Ele leu alguma coisa, ele sabe todos os nomes, ficaram na cabeça dele, ele não esquece, ele... Se você perguntar pra ele daqui a um ano, pô, como é que era o nome do vocalista lá do... Vai te falar o nome, eu não tenho essa... Pô, tem aquela banda da Islândia. Ele fala o nome. É o Reykjavik Trim, cuja formação é bom, blá, 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 blá. Eu falei, mas você tá louco, meu. É um cara que é uma cultura extra, assim, e fora literatura, né? Ele é um cara também voltado para literatura. Escreve muito bem, os livros são ótimos. E o que ele lê ele lê um livro por semana ali. Eu não tenho essa capacidade. Então é isso. As pessoas bacanas foram subaproveitadas e começaram a investir muito mais nas pessoas que estavam dispostas a fazer TV. Não, beija-sapo não dá. Então, era Cicarelli, era Adriane Galisteu, com todo respeito, Fernanda Lima, que eu tem a adoro, ver com as pessoas, tem a ver com o estilo, né? Foram as pessoas que mais investiram, as pessoas que dariam esse tipo de visibilidade que, pra mim... Era outra coisa já. Poderia ter também, mas não abandonar um lado pra investir nisso. Se enfraqueceu o editorial, né? Pra gente usar o termo de revista, se enfraqueceu o editorial para fortalecer o comercial. Mas fortaleceu ou nem isso aconteceu? Também acho que não deu certo, né? Não, porque descaracterizou. É isso. E assim, cometeram um erro crasso que teve quando foi vendido pra Viacom. Quando foi isso? Foi depois, né? Foi 2000 e pouco. 2000 e pouco. Quando venderam pra Viacom, pegaram... quanto que fatura a MTV? Pegaram um mês do VMB, que é um mês completamente atípico, que é um faturamento que era o dobro do comum, e venderam como se fosse o médio. Então a Viacom comprou achando que ia ter aquele faturamento todo mês, e no mês seguinte já era metade, falando, peraí, e aí, cadê aquele faturamento do mês passado? E aí começaram a tentar fazer de tudo pra crescer a audiência. E só foi caindo, cara. Aquele lance que eu falei do meu programa, quando falaram, tem que botar o Jota Quest, caiu a audiência, foi a mesma coisa. Não, tem que fazer programa então com pagode. Não, tá errado. Toda vez que você tá num projeto ou num trabalho e que você ouve a frase tem que ter, tem que, pode ter certeza que já tá errado. Já tá na descendente. Não, tem que não. E aí ficaram batendo cabeça, tentando. E hoje a MTV tem uma programação absolutamente e completamente voltada para o público que tem um alpiste no lugar do cérebro. Não tem seu nome, Não, veja bem, não tô falando que é um saco de alpiste. Porque existe ainda MTV, né? Então, virou outra coisa agora. É porque aproveitaram a marca para continuar com uma coisa que não tem sentido, não tem relação nenhuma com a origem da marca. E outra coisa, não dá para você levar a sério uma empresa que chama Viacom. Desculpa. Então é aquela banda que já não tem mais nenhum integrante original. Faz outro tipo de som que não tem mais nenhuma relação com a ideia original. Parece o Sensational Alex Harvey Band sem o Alex Harvey. O Alex Harvey não tem. Mas lá nos Estados Unidos a MTV também tá a mesma coisa? Também, não. Tanto que a MTV... Meu amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você. Quando você tem uma empresa que é ridicularizada pelos Simpsons... O que o Simpsons fez? Não, a MTV o tempo inteiro ridicularizada pelos Simpsons. Cara, quando você tem uma empresa que é ridicularizada pelos Simpsons, não tô falando nem do South Park, pelos Simpsons, velho, fecha porque já virou escracho, já virou escárnio do Phil Collins, né? Acho que foi o South Park que fez o episódio zoando pra caramba com... O South Park é maravilhoso. A Barbara Streisand chegou a processar os criadores do South Park, e aí todo o episódio do South Park tinha um dinossauro com a cara da Barbara Streisand. Eu lembro do Phil Collins, era tipo, o cara é muito chato. Toda hora tava o Phil Collins cantando alguma música. Os caras... o Phil Collins de novo. Não, e eles têm uma implicância com o Canadá que era maravilhoso, né? Tipo assim, tem um episódio incrível que eles falam, os Estados Unidos exportam... exportam muita porcaria, não sei o quê, bababá, né? Aí os americanos respondem, mas que vocês mandaram pra gente o Bryan Adams. Aí os Estados Unidos falam assim, puta, é verdade, tem razão. O Canadá falou, não é verdade, a gente jogou pesado com vocês. É que nem a gente mandando o João Kleber pra Portugal. É a vingança, né? É a vingança. E vou dizer agora pra você. Você manda o João Kleber pra Portugal,
os portugueses fatalmente se arrependeram de ter Descoberto. Se eles pudessem reescrever a história, eles teriam ido para as Índias, pro outro lado. Com isso a gente tá falando que tem que saber a hora de largar o osso. Só isso. Tem que saber que aquele produto que você está fazendo hoje em dia não cabe mais naquela marca. Não, e eu acho então que não olhando... adianta, senão você vai acabar com a reputação de uma marca como hoje. Em retrocesso, então você saiu na hora certa, mesmo que não saíssem com você. Eu tive essa sorte na minha vida de ter saído na hora certa. Você podia ficar meio... Sabe quando passou do tempo e ainda tá lá? Eu acho, cara. Eu acho que eu saí numa hora que... Eu saí ainda num momento excelente da MTV. Saca? Ninguém me associa à decadência da MTV. Ninguém na rua vem pra mim e fala, pô, Gastão, você já tava naquela fase horrorosa. Não, ninguém. Fala, puta, teu tempo que era bom, hein? Então, saca, eu fiquei... Não, e o final da MTV... Foi melancólico. Melancólico. Cara, nossa. Eu vi com tristeza, saca? Eu nunca torci pra derrocada final. Sabe, apesar de não gostar de algumas pessoas ali dentro, eu nunca, porque eu adorava aquele... Eu tava mais torcendo pra uma recuperação e que aquilo durasse anos e anos, E a MTV é uma lembrança de uma época que não volta mais, não tem como... refazer aquilo, mesmo que você fala, vamos montar o time parecido, não tem como. Vilela, é mais do que isso. Eu não tô falando só da MTV, eu tô falando de qualquer coisa. Tudo que a gente faz, eu acho que o Gastão também é assim. A gente não se arrepende de nada. Porque o que a gente é hoje, cara, é uma reflexo. Soma. Não, claro, é uma parte importante do que a gente viveu. É isso, claro. É isso. E foi fundamental para isso. Assim como as revistas, para mim, a Cover Guitarra, foram fundamentais para eu entrar na televisão, na internet, qualquer coisa, a MTV é importantíssima. Exatamente. É óbvio. Exatamente. Não tem como. Não tem Aliás, como. o R.E.M. agora, você viu? Eles fizeram uma reunião por causa de um prêmio. Perguntaram, vocês vão voltar? Eles falaram, não. Por que não? Porque não seria tão bom como já foi. Sim. Pronto. Aliás, o R.E.M. é o exemplo de uma banda que decidiu encerrar as atividades no auge.